22 de abril, Santos Soter e Caius, Papas e Mártires. As palmas de 2 papas martirizados estão entrelaçadas e a graça neste dia do calendário. Soter sofreu por Cristo no segundo, e Caius no século III. 100 anos os separam, e ainda temos a mesma energia da fé, a mesma fidelidade ciumenta para manter intacto o depósito deixado por Cristo à sua igreja. Que sociedade humana já existiu que produziu heróis durante séculos após século? A sociedade, no entanto, que foi fundada por Cristo, por outras palavras, a igreja, baseia-se nessa desidentidade tradicional que consiste em estabelecer a vida pela fé. E se assim for, podemos ter a certeza que o espírito do martírio se mostraria neles que eram os chefes e pais desta sociedade. Os primeiros 30 sucessores de São Pedro pagaram caro a honra do pontificado supremo, eram mártires. Como é grandioso o trono do nosso Jesus ressuscitado, rodeado por todos estes reis vestidos com as suas vestes escarlates triunfantes. Soter foi o sucessor imediato de Anicetus, cuja festa mantivemos no dia 17 deste mês. O tempo evitou os detalhes da sua vida. Eusébio, no entanto, dá-nos um fragmento de uma carta escrita por São Dionísio, bispo de Corinto, em que os agradecimentos são expressos ao pontífice pelas esmumos que enviou aos fiéis daquela igreja, durante uma fome. Uma carta apostólica foi enviada com estas esmes, e São Dionísio nos diz que foi lido nas assembleias dos fiéis, juntamente com o dirigido à mesma igreja, no século anterior, por São Clemente. Os pontífices romanos uniram a caridade à sua fidelidade na preservação do puro depósito da nossa fé. No que diz respeito a Caius, ele sofreu a morte na terrível perseguição sob Diocleciano, e pouco mais do que uma simples menção ao seu nome é dada nos anais da Roma cristã. Não podemos, portanto, surpreender-nos com a brevidade em que a liturgia fala destes 2 papas martirizados. Subjuntamo-nos às lições dadas no breviário. Soter nasceu em Fondi, na Campânia. Ele aprovou um decreto, proibindo virgens consagradas a Deus para tocar os sagrados vasos e pálidos, ou para exercer o cargo de turifer na igreja. Ele também decretou que, na quinta-feira de Maudi, o corpo de Cristo deve ser recebido por todos, exceto aqueles que foram proibidos de fazê-lo por causa de algum pecado grave. O seu pontificado durou 3 anos, 11 meses e 18 dias. Foi coroado com martírio sob o reinado do imperador Marco Aurélio, e foi sepultado no cemitério, que foi depois chamado de Cemitério de Callistus. No mês de dezembro, de acordo com o costume observado pelos seus antecessores, homediou 18 padres, 9 diáconos e 11 bispos para lugares de mergulhadores. Caius era natural de Dalácia, e uma relação do imperador Diocleciano. Ele decretou que as seguintes ordens ou honras eclesiásticas devem preceder a ordenação de um bispo: porta-guardião, lector, exorcista, acólito, subdiácono, diácono, padre. Ele, durante algum tempo, escondeu-se numa caverna, a fim de escapar à crueldade exercida contra os cristãos por Diocleciano, mas após 8 anos, ele, juntamente com seu irmão Gabinus, recebeu a coroa do martírio. Governou a igreja há 12 anos, 4 meses e 5 dias. No mês de dezembro, 25 padres, 8 diáconos e 5 bispos. Foi sepultado no cemitério de Callistus, no dia 10 de maio, 22 de abril. Urbano VIII reviveu a sua memória em Roma, restaurou a sua igreja, que estava em ruínas, e honrou-a com um título, uma estação, e as relíquias do próprio santo. Sumo Pontífice. Você é do número daqueles que passaram pela grande tribulação, Apocalipse 7,14, e passaram, através do fogo e da água, Salmos 65,12, para as eternas margens do céu. O pensamento da vitória de Jesus sobre a morte deu-lhe coragem, lembrou-se de como a sua paixão foi seguida por uma gloriosa ressurreição. Ao imitá-lo a dar as vossas vidas pelas vossas ovelhas, ensinaram-nos como nós, também, não devemos pensar que não devemos ser sacrifícios demasiado grandes para sermos feitos pela nossa fé. Arranjar-nos esta coragem heroica. Batismo, numerou-nos entre os soldados de Cristo, a confirmação deu-nos o espírito da força. Devemos, então, estar prontos para a batalha. Pode ser que, mesmo nos nossos tempos, uma perseguição possa enfurecer-se contra a igreja. Em todos os casos, temos que lutar contra nós mesmos, o espírito do mundo, e Satanás, apoiar-nos pelas suas orações. Já foram os pais do povo cristão, ainda estão animados com a caridade pastoral que depois encheu os vossos corações. Protege-nos e torna-nos leais ao Deus,
cuja causa foi tão clara para ti quando aqui na terra. Igual, 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 igual. Este texto é retirado do ano litúrgico, da autoria de Dom Prosper Guerra Níger.